Boa tarde. Está todo mundo me ouvindo bem? Podem abrir o microfone por enquanto. Daqui a pouquinho a gente vai começar a aula. Sim. Boa tarde, está ouvindo sim. Boa tarde. Boa tarde. Ó, vocês podem abrir também a câmera, podem ficar à vontade. Jair está online também. Beleza. Boa tarde. Tudo bem? Vou esperar mais uns 2 minutinhos e a gente... Pessoal, só para quem já está aqui, eu vou explicar. O modelo vai ser o seguinte, são 3 aulas hoje. Eu vou falar agora no início sobre tipo de parto e um pouquinho sobre analgesia de parto pré-natal. Depois a enfermeira Andréia vai falar sobre cuidados com recém-nascido e banho. E a doutora Tarsila, que é pediatra neonatologista aqui do hospital, vai falar sobre cuidados com a pele do neném. Quando eu acabar a minha palestra, eu vou abrir 5 minutos para dúvidas. Caso você não consigam sanar todas as suas dúvidas, ou depois lembrem de alguma pergunta, tem o meu e-mail logo no primeiro slide da aula. Muitos pacientes me mandaram um e-mail depois do primeiro curso online, eu respondo todo mundo, tá? Então, podem mandar o e-mail tranquilamente que eu respondo depois eu passo meu contato no celular também. Podem ficar à vontade, tá bom? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Sim. Beleza. Sim. Então, quando eu começar aqui a aula, aí eu vou pedir para todo mundo fechar o microfone e ao término da apresentação eu vou abrir de novo uns 5 minutos, 10 minutos no máximo para pergunta e depois as outras palestrantes vão falar. Caso, de novo, tenha alguma dúvida, só me mandar um e-mail que eu entro em contato, depois eu passo meu WhatsApp e a gente conversa para tentar sanar todas essas dúvidas, tá bom? Bom, 1h05, eu vou começar aqui a apresentação. Ô, Edu? Diga. Eu vou entrar no ambulatório aqui para atender outros pacientes, e aí entrei na sala, rapidamente vou fazer uma abertura aqui para as nossas queridas gestantes presentes. Muito bem-vindas ao curso de gestantes do Hospital Caxias d'Oro. Eu sou o Dr. Jair, sou o coordenador da maternidade. E é muito bom ter vocês por aqui. A gente está divulgando bastante esse evento todo mês, com a coordenação do Dr. Eduardo, para que as nossas gestantes esclareçam as suas dúvidas. E hoje teremos participação também da doutora Tarsila, da enfermeira Andréia, né, pediatria, cuidados com a amamentação, tudo isso. É muito legal esse evento aqui, a gente espera que esse evento cresça e eu tenho certeza que no final do curso, quer dizer, vocês vão estar muito mais preparadas para chegarem no momento do parto, na maternidade escola e sanarem dúvidas, se sentirem mais acolhidas. O objetivo da gente é que as nossas pacientes entrem no circuito de acolhimento, de entendimento, de participação e, mais uma vez, dou as boas-vindas, parabéns à iniciativa do Dr. Eduardo, que está à frente desse evento aí. Tá bom, meninas? Tudo de bom e até uma próxima vez. Bom curso para todas. Obrigada. Obrigado, Jair. Pessoal, então eu vou aqui começar a apresentação. Só vou pedir de novo para fecharem o microfone durante a apresentação. Quando acabar, eu vou abrir e todo mundo pode participar por um período que eu vou abrir para perguntas, tá? Tá todo mundo vendo a apresentação?
Tá todo mundo vendo a apresentação ou não? Não. Agora sim. Agora foi? Foi. Então, ó, meu e-mail está aqui embaixo, vocês conseguem ver. eduardo.certa, né, que é sertã sem o tio, @caxiasdor.com.br. Então, qualquer dúvida depois, se tiverem, não só sobre o curso, como qualquer intercorrência durante o pré-natal, durante a internação, só vocês mandarem um e-mail que eu respondo o mais breve possível, tá? Então, vamos começar aqui. Eu hoje vou falar um pouquinho sobre a gestação e os tipos de parto. Diferente do curso que a gente fazia presencial, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o pré-natal e sobre o início da gestação, o diagnóstico. Então, uma dúvida muito comum, como que a gente confirma a gestação? O primeiro sinal, né, o sintoma mais comum que as pacientes desconfiam da gestação é o atraso menstrual, né? Então, a paciente tem um atraso menstrual, a primeira coisa que ela pensa, na maioria das vezes, é se ela pode estar grávida ou não. E para a gente confirmar isso, a gente geralmente faz o exame de sangue ou de urina, que vai identificar a presença de um hormônio, que é o HCG, que é o beta-HCG. E a partir da confirmação desse exame, a gente consegue... Só um minuto que tem um bichinho. A gente consegue confirmar se a paciente está grávida. Beta-HCG positivo, até que se prove o contrário, uma outra doença muito rara, que se chama mola, a paciente está gestante. E quando que a gente consegue ver alguma coisa no ultrassom? Porque isso também é uma ansiedade comum. As pacientes fazem um teste de farmácia ou fazem um beta-HCG, que não tem valor e já querem fazer ultrassom. Às vezes isso vai deixar a paciente mais ansiosa do que ajudar, porque se ela fizer um ultrassom com beta-HCG menor que 1.500, ela não vai conseguir ver nada no ultrassom. Então é sempre importante a gente fazer esse beta-HCG quantitativo, que é o que dá um númerozinho, e ele sendo maior que 1.500, a gente consegue já ver alguma coisa no ultrassom. Então, é muito importante, depois que a gente tem esse beta acima de 1.500, a gente fazer um ultrassom para datar corretamente a gestação e a localização da gestação, para ver se ela está dentro do útero mesmo, né? Porque tem um outro quadro que não é tão frequente, mas acontece, que é a gestação ectópica, né? Ou a gestação na trompa, que é o mais comum que acontece. Então, por isso é uma outra coisa importante do ultrassom. Em relação a datar a gestação, como que a gente faz isso, né? Com quantas semanas eu estou? É geralmente uma pergunta frequente. A gente consegue datar a gestação de duas maneiras. Pela data da última menstruação, que a gente chama de DUM, a gente pergunta para a paciente qual foi o primeiro dia da última menstruação e calcula essa data de acordo com o dia que a gente está calculando, ou pelo ultrassom transvaginal, que a gente mede o comprimento do embrião. E o próprio aparelhinho ou o software do computador dá para a gente com quantas semanas essa paciente está. E qual que eu uso? A data da última menstruação ou ultrassom? Então, geralmente, quando a diferença entre essas duas medidas, desses dois cálculos, dá maior que 5 dias, a gente usa o ultrassom. Quando a diferença entre esses dois cálculos dá menor que 5 dias, a gente usa a última menstruação. Por exemplo, calculei pela última menstruação, deu 7 semanas e 2 dias. E pelo ultrassom, 7 semanas e 4 dias, eu vou usar a última menstruação, 7 semanas e 2 dias. Mas se eu calculei pela última menstruação, deu 6 semanas, e pelo ultrassom, 7 semanas e 5 dias, deu uma diferença maior que 5 dias, eu vou usar o ultrassom para o cálculo dessa idade gestacional. Foi isso que eu falei aqui embaixo. Aí tudo bem, eu descobri a gestação, eu fiz o meu primeiro ultrassom, e eu não fiz, ou descobri que estou grávida. Qual o melhor momento para eu iniciar o pré-natal? É sempre a partir do momento que você descobriu a gestação. Descobriu que está grávida, é importante agendar uma consulta de pré-natal. Então, por que isso? A gente consegue datar melhor essa gestação, pedindo exames mais precoces. A gente consegue solicitar exames que são necessários para o período da gestação que a paciente está. Então, por isso que é importante, o quanto antes ela começar o pré-natal, melhor acompanhada ela vai ser. Os exames adequados para cada idade gestacional vão ser solicitados. A gente sabe que tem alguns exames que só podem ser feitos em períodos adequados. Então, quanto antes a paciente começa esse pré-natal, ela consegue realizar todos os exames necessários nesse rastreio do pré-natal.
além da prescrição de medicações que podem ser importantes nesse início, como o ácido fólico, que a gente começa geralmente antes, né, que quando a paciente já está desejando engravidar, ela já começa a suplementação de ácido fólico, mas ela é super importante até a 12ª, 13ª semana, que impede aqueles defeitos de fechamento do tubo neural, que é uma estruturazinha no neném, que futuramente vai ser o espaço onde fica a coluna. Então, isso, começando pré-natal cedo, a gente consegue pedir os exames necessários, datar bem a gestação e prescrever as medicações importantes. Outra coisa importante, quais os exames que eu vou fazer no meu pré-natal? Então, resumidamente, é claro que isso varia muito de paciente para paciente, não existe fórmula de bolo na medicina, mas basicamente, como rotina, a gente pede 3 exames de sangue ao longo da gestação, um em cada trimestre. Então, são 3 rotinas, uma rotina em cada trimestre, que tem basicamente hemograma, a glicemia, que é o açúcar no sangue, as sorologias, que são os exames de sífilis, hepatite, HIV, toxoplasmose e exames de urina. Isso a gente pede uma rotina em cada trimestre. A coleta do suave, que é aquele cotonetezinho para o GBS, que é uma bactéria que pode estar presente na vagina da mulher, que não necessita tratamento se for só positiva nesse suave, mas para o neném na hora do parto é muito importante. Se essa paciente tiver um suave de GBS positivo, na hora do parto normal ela tem que fazer um antibiótico para prevenir que esse neném se infecte com essa bactéria. Ultrassom. Geralmente a gente faz um ultrassom no início da gestação, para datar a gestação, como eu falei no começo da aula. Depois a gente faz o morfológico do primeiro trimestre, que é um exame que a gente faz o rastreio de doenças genéticas, ou seja, a gente não vai fazer o diagnóstico de doença genética, mas a gente vai fazer o rastreio, a possibilidade, a chance desse neném ter alguma anomalia genética, principalmente síndrome de Down, síndrome de Ehlers e Patau. O morfológico do segundo trimestre, que é um exame que a gente avalia o neném todinho, desde estruturas dentro do cérebro do neném até contar os dedinhos das mãos e dos pés. E depois disso, ultrassom obstétrico com o Doppler, que a gente faz periodicamente com 28, 32 e depois em 36 e 38 semanas, para avaliar o crescimento do neném, o líquido e o Doppler, que a gente avalia o fluxo de sangue, de oxigênio da placenta para o neném. O ecocardiograma fetal a gente pede aqui no Caxias Dó de rotina para todos os pacientes, de 26 e 28 semanas. E a cardiotocografia é um exame que a gente faz em pacientes indicados, geralmente a paciente diabética, que avalia a frequência cardíaca do neném durante 20 a 30 minutos. E na consulta de pré-natal, o que a gente avalia geralmente? Primeira coisa que a gente avalia na consulta de pré-natal, a gente escuta o paciente. Se o paciente tem alguma queixa, se tem alguma dúvida, a gente discute como foi esse intervalo. Geralmente a gente faz um intervalo, vou falar aqui embaixo, de 4 semanas, de 1 mês até 32 semanas. Então, 4 semanas é muita coisa. A gente pergunta qual foi, se teve alguma intercorrência, se ela teve alguma queixa nesse período. A gente checa os exames que foram solicitados previamente numa consulta anterior, exame de sangue, ultrassom. A gente sempre vai examinar a paciente, pesar a pressão arterial, vai ver o tamanho do fundo do útero, escutar o neném, membros inferiores. E em caso de queixas específicas, por exemplo, como corrimento ou sangramento, a gente pode fazer um exame especular, que é aquele parecido com preventivo, ou toque vaginal. Toque vaginal é muito raro na consulta de pré-natal se a paciente não tiver queixa. E a gente solicita os exames de acordo com a idade gestacional ou intercorrências no pré-natal. Como eu disse, o exame de sangue é um para cada trimestre, tem exames que a gente tem que pedir em uma data específica, como são os exames de ultrassom morfológico, de primeiro e de segundo trimestre, tem um período específico para a gente fazer. Então, por isso que é importante o comparecimento em todas as consultas do pré-natal. E de quanto em quanto tempo eu tenho consulta? Como eu disse anteriormente, não é uma fórmula de bolo, mas geralmente até 32 semanas são consultas mensais, a cada 4 semanas. De 32 a 36 semanas, a gente vê a paciente a cada 2 semanas. E a partir de 37, a gente vê a paciente toda semana. Então, de forma geral, é mais ou menos essa periodicidade que a gente acompanha a paciente no pré-natal. E como eu disse, o agendamento de consultas é individual. O intervalo pode ser encurtado de acordo com a necessidade do acompanhamento da gestante ou do feto.
E agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de parto. Parto vaginal versus a cesariana. Existe melhor via de parto? Melhor via de parto não sei se existe melhor via de parto. Isso varia muito para cada paciente. Se a paciente não quer parto vaginal, por exemplo, a melhor via de parto para ela é a cesariana. Se ela não quer cesariana, ela quer muito parto vaginal, a melhor via de parto para ela é o parto vaginal. Ambas têm benefícios e malefícios. Então, isso tem que ser muito bem conversado com o seu médico no pré-natal. Você tem que ser muito informado, todas as suas dúvidas você pergunte para você, mais para frente, quando você decidir a sua via de parto, ter uma escolha muito embasada e com todo o conhecimento necessário para não ter nenhuma surpresa na hora do seu parto. Uma coisa importante é relembrar, a contraindicação do parto vaginal é rara, ela é muito rara, então sempre que seu médico falar para você que seu parto vaginal está contraindicado, tenha uma pulguinha atrás da orelha, converse, se informe e procure informação, isso é o mais importante. E uma boa relação com o obstetra e o respeito à vontade da paciente é fundamental para a escolha da via de parto. Aqui embaixo tem a foto do pré-parto aqui do hospital, do Caxias d'Or. É um espaço que só fica a gestante e o seu acompanhante. Aqui atrás desse painel tem um banheiro exclusivo para a gestante, um chuveiro, tudo exclusivo para ela. E é aqui mesmo que ela, no parto vaginal, ganha o seu neném. Essa maca aqui, essa cama, vira uma maca de parto e ela dá a luz ao seu neném nesse mesmo espaço. Parto vaginal, as suas principais vantagens. É menos invasivo, por não ser um procedimento cirúrgico. Na maioria das vezes, por não ser um procedimento cirúrgico, a recuperação é mais rápida. Comparando com a cesariana eletiva, ela tem menor incidência de desconforto respiratório no recém-nascido. Por que isso? Durante o trabalho de parto, por isso que eu botei cesariana eletiva. Se a paciente está em trabalho de parto e é submetida a uma cesariana, a incidência de desconforto respiratório é parecida com parto vaginal. Por quê? Todo esse estresse que o neném passa durante o trabalho de parto, que para o neném também é estressante, ele libera um hormônio chamado cortisol, que ajuda a amadurecer o pulmão. Então, para esse neném que passou pelo trabalho de parto, sendo depois dando à luz por parto normal ou cesariana, a incidência de desconforto respiratório para ele é menor. Na cesariana eletiva, é raro hoje em dia, principalmente depois de 39 semanas, que é a idade que a gente pode marcar por lei uma cesariana eletiva se a paciente não tiver nenhuma comorbidade. Menor taxa de infecção, por não ser um procedimento cirúrgico, e positiva para a amamentação em vínculo do binômio. Mesmo aqui no Caxias, na cesariana, o neném, logo depois do nascimento e ser examinado pelo pediatra, ele vai para o colo da mãe, a gente tenta estimular a amamentação. No parto normal, até os primeiros cuidados são feitos em cima da mãe, então esse vínculo, esse vínculo do binômio, né, da mãe e do neném, no parto normal, geralmente é facilitado. As desvantagens, né, eu botei entre aspas, porque podem ser desvantagens para uns e para outros não. Não é possível você prever o dia e hora do nascimento. A paciente que quer entrar em trabalho de parto, a gente não tem como prever quando que isso vai acontecer. Em alguma fase do parto, mesmo com as técnicas de analgesia, anestesia, a dor vai estar presente, porque ela provavelmente vai entrar em trabalho de parto em casa. Então, até pelo menos ela chegar no hospital e dar tempo de fazer analgesia, essa analgesia ser indicada, ela vai sentir o desconforto. E as pacientes que estão nos assistindo, que estão já no finalzinho da gestação, sabem que no finalzinho da gestação a dor vai estar presente de alguma maneira. A presença de lacerações vaginais, hoje em dia, a gente não faz mais aquele corte que antigamente era feito para quase todas as pacientes, que é a episiotomia. Então, hoje em dia é muito raro a realização da episiotomia, mas com o nascimento do neném, podem estar presentes as lacerações vaginais. Por que a gente não faz mais a episiotomia para todas as pacientes? A gente viu que quando a gente não fazia episiotomia e o neném nascia e às vezes lacerava, tinha uma laceração vaginal, na maioria das vezes essa laceração era menor que o corte que a gente fazia, então não fazia sentido. A gente geralmente fazia um corte que vai ser maior que uma laceração sem nenhum critério. Então hoje em dia a gente não faz mais episiotomia de rotina para os pacientes. E a duração do processo de parto do nascimento vai ser mais prolongado que uma cesariana agendada, uma cesariana eletiva, porque a gente espera que a paciente evolua 1 centímetro por hora, em média,
Então, é um processo mais prolongado, mais demorado do que a cesariana. A cesariana, as principais vantagens. É possível a gente agendar a data e o horário para o nascimento, então isso é um conforto, a gente consegue agendar, se programar tudo direitinho para o nascimento, para as mulheres que querem a cesariana, isso é uma vantagem. É a principal alternativa para a resolução das complicações maternas e fetais durante o trabalho de parto. Então, se a gente tem alguma contraindicação que bota em risco a mãe e o neném no trabalho de parto, e esse trabalho de parto ainda não está numa fase avançada, perto de nascer, e a gente vê que tem risco para o neném ou para a mãe, uma alternativa para abreviar esse nascimento pode ser a cesariana. É opção para casos onde o parto normal é contraindicado, que são raras, que é a apresentação fetal anômala, ou seja, o neném pode estar atravessado, assim ele não nasce de parto normal, então é uma contraindicação. A paciente, quando tem uma contraindicação materna para o parto normal, que também é raro, mas a cesariana é uma opção. E o sofrimento fetal crônico, às vezes um neném que a gente vem acompanhando há um tempo pelo ultrassom, e aquele Doppler, que é aquele exame que avalia o fluxo de sangue e de oxigênio da placenta para o neném, vem mostrando para a gente que esse neném não está bem. E ele não teria uma reserva adequada para aguentar esse trabalho de parto todo, então a cesariana às vezes é indicada nesse tipo de caso. Em caso de cesariana eletiva, que a paciente está em casa na quinta-feira e está marcada para sexta-feira, ela interna na sexta-feira de manhã e tem a sua cesariana, a paciente não contrai, não sente as contrações do trabalho de parto, então ela não sente dor em caso da cesariana eletiva. Desvantagens, por ser uma cirurgia, na maioria das vezes é uma recuperação mais lenta no pós-operatório. Ela vai ter uma cicatriz abdominal, que é a cicatriz da cirurgia, geralmente é uma cicatriz de 10 centímetros, fica embaixo do biquíni, ela não é visível quando você está de biquíni ou de calcinha. O maior risco de hemorragia no pós-parto, a cesariana por si só, existe esse risco maior de hemorragia no pós-parto do que o parto normal, e o maior risco de infecções por ser uma cirurgia. E aí, essa escolha, existe decisão certa ou errada? Uma paciente que escolheu a cesariana ou escolheu o parto normal, tem alguém que está mais certo que o outro? Não. Na verdade, isso é uma escolha do casal, da mãe, que tem que ser dividida com o obstetra. Claro, a partir do momento que essa paciente não tem nenhuma contraindicação, a escolha é dela, mas a partir do momento que ela tem alguma contraindicação, o médico assistente ou o médico está fazendo pré-natal, ele tem que entrar nessa conversa, porque não pode colocar nem o neném nem a mãe em risco. Então, o mais importante é você se informar sobre a cesariana e sobre o parto normal, conversar bastante com o seu médico, ter uma relação transparente e ética, mostrar para ele as suas vontades, saber as contraindicações, saber os riscos de cada procedimento e, a partir dessa informação que você consegue, você escolher a melhor via de parto para o nascimento do seu filho. Quando eu disse indicações e contraindicações médicas entram na decisão. Quando isso está presente, é uma escolha compartilhada entre médico e paciente. Analgesia. Qual é a definição de analgesia? Analgesia é alívio na percepção da dor. Existem medidas não farmacológicas, ou seja, que a gente não precisa de remédio para isso, e existem as farmacológicas. Aqui eu botei não farmacológica, mas está errado, tá? É farmacológicas. Então, as medidas não farmacológicas. A posição mais confortável para a paciente, então durante o trabalho de parto ela pode ficar na posição que ela quiser, que for mais confortável para ela. Pode ficar sentada, pode ficar deitada, pode ficar na bola, pode ficar sentada na cadeira, pode ficar sentada na cama. O marido participar, ou o acompanhante participar desse processo, fazendo massagem, a paciente entrar no banheiro, tomar um banho quente, geralmente essa água quente nas costas alivia bastante essa percepção de dor. Fisioterapia pélvica durante o pré-natal já é uma técnica que é difundida bastante no meio da obstetrícia, que a gente sabe que tem um benefício muito grande na hora do trabalho de parto. E também tem as medidas farmacológicas. Quando a gente fala em relação à analgesia de parto, a gente sabe que classicamente a analgesia de parto é feita com um bloqueio combinado, que é o bloqueio peridural e raquidiano, que é aquela famosinha agulhada nas costas. Por que a gente faz esse bloqueio combinado? A raquidiana é a mesma anestesia da cesariana, só que no trabalho de parto a gente faz com uma dose muito, muito, muito menor, que dá aquele alívio imediato para o paciente de 80% a 90% da dor. O bloqueio peridural, a gente vai fazer um bloqueio parecido com a raquidiana, só que a gente vai deixar um catéterzinho, que é como se fosse
sei explicar, é difícil explicar o catéter o que é, né? É como se fosse um tubinho de plástico que não tem agulha, que ele fica ali naquele espacinho da coluna e a gente pode ficar injetando anestésico ali ao longo do trabalho de parto, porque a gente não sabe quanto tempo esse trabalho de parto vai durar. Então, eu não tenho como fazer uma anestesia só. Primeiro, porque eu precisaria de uma dose muito grande, e isso provavelmente atrapalharia as contrações, atrapalharia a paciente em se locomover, levantar, agachar. Então, esse catéter fica ali grudado nas costas da paciente com um esparadrapo, e ao longo do trabalho de parto, quando a paciente volta a sentir dor, a gente não precisa fazer outra agulhada dessa. A gente só injeta o anestésico nesse catéter e a paciente tem um alívio da dor. O bloqueio loco-regional, deixa eu ver se eu tenho foto. Não. O bloqueio loco-regional, geralmente é quando a paciente chega num período avançado do trabalho de parto, que a gente não consegue fazer esse bloqueio nas costas. A gente vai fazer o bloqueio de um nervo na pelve, que chama nervo pudeno, que ele vai inervar toda aquela região da vulva e vai dar um alívio importante para a paciente, ou quando não dá nem tempo de fazer isso, o neném nasce sem nenhuma intervenção e às vezes tem uma laceração, a gente vai fazer anestesia local, se a gente precisar dar algum ponto ali na região da vulva da paciente. Parto humanizado. Isso aqui é uma definição do Dr. Jair, que é o gerente aqui da maternidade, que falou agora antes de começar a aula com vocês. Parto humanizado é todo parto em que mãe e bebê recebem alta com boa saúde, referindo boa experiência no processo decorrido, independente de via de parto, ou seja, se foi parto normal ou cesariana. Então, parto humanizado pode ser parto normal, pode ser cesariana, desde que mãe e bebê tenham uma boa experiência e saiam com saúde juntos da maternidade. Dúvidas? Agora eu vou abrir por 5 minutinhos aqui para perguntas. E depois, se vocês ficarem com alguma dúvida, só mandar e-mail que eu respondo para vocês, depois adiciono no WhatsApp e a gente pode conversar melhor. Tá bom? Bom, abrir aqui. Podem abrir o microfone quem tiver dúvida, pergunta. Não tem dúvidas nem perguntas? Oi, Eu tenho uma dúvida. Me chamo Andréia. Eu tenho um filho de 10 anos que foi parto cesariana. E nos exames, eu estou grávida agora de uma menina. Tá ouvindo? Oi? Andréia, pode falar. Pode falar? Tá ouvindo? Agora eu tô. Pode falar, desculpa. Eu tenho um filho de 10 anos que foi parto cesárea. E agora eu estou grávida de 30 semanas. E eu escuto muito falar que a cicatriz da cesárea, no caso, mesmo já tendo 10 anos, seria um impedimento a fazer um parto normal, né? Isso procede, é lenda? Eu tenho essa curiosidade. Então, Andréia, boa tarde, obrigado pela presença. Você tendo uma cicatriz de uma cesariana há 10 anos, ou há 2 ou 3, não impede de você ter parto normal, tá? Você pode ter o parto normal com toda segurança tendo uma cesárea anterior. A única coisa que é contraindicada no seu caso é a indução do parto com misoprostol, entendeu? Paciente que tem cicatriz uterina anterior, pode ser por mioma, pode ser por cesariana anterior, não podem induzir o parto com medicamento, com misoprostol. Mas você pode entrar em trabalho de parto espontaneamente e ter o seu neném por parto normal sem problema nenhum. Sim, e poderia usar alguma medicação para inibir a dor, no caso demore um pouco o parto? E qual seria essa medicação? Não, na verdade é o seguinte, a gente usa o misoprostol para induzir quando a paciente chega a uma data, por exemplo, 41 semanas e não teve seu neném. A gente induz o parto por causa do pós-datismo, entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, se você entrar em trabalho de parto espontaneamente, o acompanhamento vai ser igual a qualquer outra paciente. Entendeu? Entendi. Você pode Muito fazer obrigada. De parto, o acompanhamento vai ser igual. Muito obrigada. Nada, que isso. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Podem fazer perguntas agora. Tudo bem? É Paola. Oi, Paola, tudo bem? A sala de pré-parto está funcionando para fazer dessa forma que o senhor falou? Tudo que o senhor falou está sendo feito aí mesmo no Caxias Dó? Não.
Sim, sim, nunca parou de funcionar. Ah, sim. É porque eu Tá? perguntei, Continua sempre funcionando normalmente. eu tive a pré-natal semana passada e elas não souberam informar se estava funcionando. Uhum. Não, tá funcionando normalmente. Normalmente, Ah, pode ficar tranquilo. aí essa questão dessas bolinhas, se eu quiser ficar fazendo exercício nessa sala, né? Isso eu posso Pode? ficar. Não, isso pode. Ali, como eu disse, é um pré-parto que é só seu, que tem um banheiro exclusivo para você. A gente tem a bola, tem uma poltrona para acompanhante. Você tem toda a Ah, estrutura para o seu parto e normal tá ali, pode ficar podendo tranquilo. entrar o acompanhante? Por exemplo, meu esposo vai poder ficar Tá? comigo lá na sala? Vai. Agora você tem direito a entrar com acompanhante. Ah, sim. E essa analgesia também pode ser aplicada se eu precisar? Pode, pode. Todo acompanhamento do parto segue a mesma coisa. Antigamente, no início da pandemia, agora enquanto a pandemia estava muito forte, a gente não estava liberando a entrada do fotógrafo nem de doula. Agora, a partir do mês passado, desse mês de agosto, a gente liberou a entrada de fotógrafo que esteja cadastrado aqui no hospital e de doula também cadastrada. Eu tô com 36 semanas. Aí já Tudo deve, bem? agora no início, já ter. Obrigada. Tá bom? Nada, que é isso. Gente, então, as outras palestrantes, a doutora Tarsila, a enfermeira Andréia, que é aqui supervisora do Complexo Materno Infantil, vão dar aula agora. Se tiverem alguma dúvida sobre pré-natal ou gestação, só mandar e-mail. Se perguntar sobre gestação para a Tarsila, ela não vai saber responder. Ela sabe de criança, de neném. Ih, calma aí, tem uma pergunta aqui no chat. Oi, boa tarde. Oi. Eu queria saber referente à visita no dia do parto, se está podendo normal, horário, essas coisas. Não, a visita não tá, a gente não está aconselhando que tenha visita, até por segurança sua e dos seus acompanhantes ou familiares, entendeu? Você vai ficar só 2 dias aqui internada. O ideal é que você não receba nenhuma visita, até pelo risco dessas pessoas darem entrada no hospital, que é um lugar potencialmente contaminado. Então, o ideal é que não tenha nenhuma visita. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Josilene, quem fez uma intraútero e em seguida uma cesárea corre risco de nova cesárea? Eu não entendi, Josilene. Consegue abrir o microfone e perguntar aqui, rapidinho? Ou qualquer coisa me manda um e-mail que eu te respondo por lá. Boa Senão a tarde, gente... doutor. Oi, Josilene, diga. É a Gislaine. Eu não é bem para mim, mas teve umas outras que fizeram intraútero, é o primeiro filho, né? Provavelmente vai querer fazer vai ter uma nova gravidez antes. Fizemos a mielo com o doutor Jair e céu aberto. Tivemos Tá. uma cesárea. Se quiser Tá. engravidar novamente, você corre riscos. Provavelmente, porque você tem uma... na verdade, você tem 2 cicatrizes, né? Você tem a cicatriz da sua cesárea e da mielo. Assim, não é uma contraindicação absoluta, tá? Você ter cesariana nessa sua gestação. Porém, eu aconselharia muito que fosse uma nova cesariana pelo risco de ruptura do útero no trabalho de parto, entendeu? Pelas suas 2 cicatrizes anteriores, entendeu? É porque aqui na pergunta fez uma intraútero, eu não entendi que era mielo, não. Tá bom, muito obrigada, tá? Por Nada. Agora que eu vou encerrar, e é André agora, né? Tarsila. Bom, elas vão se decidir aqui, gente. Muito obrigado pela presença. Meu e-mail de novo, eduardo.certa, S de sapo, E de Eduardo, R de rato, T de tatu, A de árvore, @caxiasdor.com.br. Podem me mandar qualquer pergunta que eu respondo, tá bom? Obrigado. Vou fechar a câmera aqui rapidinho para a gente mudar aqui a apresentação.
Olá, boa tarde. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Boa tarde. Sim, Estamos sim. Boa tarde. Boa tarde. Estão vendo minha aula? Sim? Sim. Então, tá bom. Boa tarde a todas. Eu me chamo doutora Tarsila, sou pediatra neonatologista aqui do Hospital Caxias Dó. E eu vou falar para vocês um pouco sobre os cuidados com a pele do recém-nascido, que é todo bebê entre 0 a 30 dias de vida. Ou seja, não vou falar dos bebês lactentes 1 mês em diante. A princípio, a primeira coisa importante para falar para vocês é um pouco sobre a fisiologia da pele. Tá gravado? Não mudou a tela. Não mudou a tela? Ixi. Pergunta se eles estão vendo. Vocês estão vendo? O que vocês estão conseguindo ver? Cuidados com a pele, a capa. Só a capa. Onde é que mexe? Ixi. Tenta colocar em modo de apresentação, doutora, para ver se funciona. Será que é aqui? Apertando F5. Ai, pulei. Ixi, não foi não. Só um instantinho. Vou tirar um pouquinho o fone, tá? Tá dando no ouvido. Quando começar a sua aula, eu coloco o fone de novo. Você pegou o... Adriana, você pegou o e-mail do Dr. Eduardo? Vamos ver agora. E agora? Acho que agora foi, Sim. né? Sim. Sim. Mudou? Mudou a tela, né? Então, eu estava tentando falar sobre a fisiologia da pele. A pele é o nosso maior órgão. No bebê, no recém-nascido, ele compreende 13% do seu peso corporal. Então, um bebê de 3 quilos, imagine 13% de 3 quilos, quanto seria de pele? E é um órgão que a gente tem que proteger e cuidar com muita delicadeza. A pele, ela é composta de 3 camadas. A epiderme, que é essa pele mais superficial que vocês conseguem ver, onde está saindo o pelo. A derme, onde tem toda a parte dos vasos, a glândula sudorípara e está iniciando a parte do folículo piloso. E a parte final, que é o tecido celular subcutâneo, que compreende toda a parte adiposa, ou seja, toda a parte de gordura da nossa pele. E qual é a função que a pele tem no nosso organismo? Ela tem a função de termorregulação, que seria regular a nossa temperatura, quente, frio, defender contra qualquer tipo de toxina ou infecção que possa atingir a nossa pele, faz toda a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico da nossa pele, secreção de hormônios e a nossa sensação tátil. É aquela sensação que a gente diz é quente, é frio, é áspero, é macio, e além de proteger contra qualquer tipo de trauma e as radiações ultravioletas, seja UVA e UVB. Um ponto importante para falar nos cuidados da pele do recém-nascido é com relação ao banho. O banho ele tem que ser de forma bem breve, com uma temperatura semelhante à nossa temperatura corporal, que é em torno de 35 a 36 graus Celsius. No início, para aquelas mães que são de primeira viagem, algumas mães utilizam termômetro para poder averiguar a temperatura. Tudo bem, mas com o tempo vocês vão começar a tentar perceber com o seu cotovelo ou com a própria mão se está adequada para vocês. Se estiver boa, vai estar boa também, claro, para o seu bebê. A gente sempre recomenda que o banho seja na banheira, não é no chuveiro, não é em qualquer outro lugar. O banho é na banheira. Quando a gente fala
de acalmar o bebê no tipo ofurô, aquilo não é considerado um banho, é uma terapia, tá? Que é basicamente ofurô, vocês conhecem como aquele, quando coloca o bebezinho no balde, faz todo um cuidado com ele. Aquilo ali é uma terapia, não é considerado como banho. Uma coisa que sempre perguntam é, quando é que meu bebê vai ter o primeiro banho? A gente só recomenda o primeiro banho do bebê após a estabilização de todos os sinais vitais, da saturação, da frequência cardíaca, da pressão arterial, da frequência respiratória. E isso normalmente leva em torno de 24 horas. As primeiras 24 horas do bebê que ocorre toda essa estabilização. Então, após esse momento é que é feito o banho do bebê. É sempre feito um banho demonstrativo no quarto junto com vocês. Tem mães que se recusam, mas eu sempre falo que é importante, porque é lá que você está vendo todos os cuidados do seu bebê, você está aprendendo um pouco mais, tá? É sempre importante isso. Mesmo naquelas que já tenham 2, 3 filhos. Sobre o vernix. O vernix é uma camadinha bem branca de tecido gorduroso que fica na pele do bebê. Tem bebês que têm a mais, tem bebês que têm menos. E a gente não retira essa camada do vernix, tá? Fica com o bebê, a gente só remove após essas 24 horas de vida, junto com o banho. A frequência de banho. No Brasil, a nossa cultura fala sempre em banho diário. Pode ser banho diário? Pode. O que significa isso? É um banho uma vez ao dia. Não é 2, não é 3, não é 4 banhos no dia. Algumas culturas, eles espaçam o banho de 3 a 4 dias. Mas se vocês espaçarem o banho, isso quer dizer que a higiene completa do bebê tem que ser muito intensificada. E o que significa isso? Fazer toda a higiene de todas as pregas do bebê. Qualquer prega que tiver no braço, na perna, na coxa, em todas. Fazer a higiene do cordão umbilical, do coto umbilical e de toda a área de fralda. Dessa forma, você pode espaçar e não dar o banho todo dia. Mas volto a falar, a cultura do brasileiro é tomar banho todo dia e tudo bem. Não tem problema quanto a isso. A única coisa que a gente não recomenda é mais de um banho no dia. Sobre a toalha que você vai usar para secar o seu bebê. Ela tem que ser uma toalha macia e limpa, de forma que você consiga secar de forma suave. Vocês conseguem ver a minha mão aqui? Estão conseguindo? Vou botar aqui. Estão conseguindo ver a minha mão? Sim. Alguns falaram que sim. Seria secar de forma bem suave, tá? Nada de esfregar a toalha. Em relação ao sabonete, que é uma outra dúvida muito comum das mães. A gente sempre recomenda um sabonete infantil, ou seja, aquele destinado à criança, suave. O que seria um sabonete suave? É aquele que não causa nenhum tipo de irritação, que ele vai ter em sua composição 1 grau de hidratante. O pH normalmente é o mais próximo da pele. É importante que vocês leiam sempre o rótulo dos produtos que vocês estão consumindo, para verificar a quantidade de corantes e conservantes nesses produtos. Eu sempre recomendo, quanto mais claro, mais translúcido, mais transparente o sabonete para o bebê, melhor, porque vai ter menos ou quase nenhum tipo de corante, que é o que vai dar a cor no produto. O ideal é que seja isento de qualquer substância de tipo cáustica ou que vá causar alguma irritação, aromas que são do tipo cítricos, laranja, limão, tangerina, esses são normalmente que causam muita irritação na pele do seu bebê. Lembra, a pele ela é muito sensível, principalmente de bebê. Se ele for um pouquinho prematuro, vai ser mais sensível ainda. Aqui recapitulando sobre o sabonete suave, que é aquele que não vai provocar nenhum tipo de irritação, que tem um grau de hidratante. Em relação à sua forma de apresentação do sabonete, pode ser em barra ou líquido. Nessa fase inicial, eu sempre recomendo que seja do tipo líquidos, porque aí fica mais fácil o manuseio. Lembra, vai dar banho no bebê, tem que estar
tudo perto de vocês. Não é, eu vou começar a dar banho, o sabonete está dentro do armário, a toalha está dentro do guarda-roupa. Não, tudo próximo. Nesse primeiro início, o sabonete líquido ajuda bastante. É claro que o sabonete ele tem que ser retirado com a água. Não pode esquecer. Por quê? Por mais que ele seja do tipo suave, se ficar direto na pele sem ser removido, ele vai causar lesão, vai ser irritativo. Sabonetes do tipo bactericidas, que são prescritos por dermatologistas e pediatras, não são usos de forma direta. A gente prescreve durante um curto período, porque ele altera muito o pH da pele. E isso pode causar irritação e ressecamento. Então, a gente evita o máximo uso desses tipos de sabonete. Sobre o cordão umbilical. Nesse momento, o bebê de vocês está na barriga e ele está sendo alimentado por esse cordão, que compreende 2 artérias e uma veia. A azulzinha aqui do slide seria as 2 artérias e o vermelhinho é a veia. Após o nascimento do bebê, esse cordão ele vai ser cortado e vai ficar clampeado. Igual essa foto que encontra aqui. A gente tem um clamp. Nesse clamp aqui não tem, mas normalmente vem um códigozinho, que esse mesmo código ele vai entrar no cordão do umbilical, vai entrar na pulseira do bebê e na sua pulseira. É um kit. E esta parte aqui é o que a gente chama de coto umbilical. Esse coto aqui da foto aqui de cima é um coto de um bebezinho de 12 horas de vida. E a gente intensifica sempre muito este cuidado de limpeza desse coto. Por quê? É uma área que coloniza muito fácil, ou seja, que as bactérias elas têm predileção de ficar. Então, se a gente deixar que elas fiquem sem limpar, isso pode gerar infecções, tanto local como de forma sistêmica no bebê. E isso causar riscos para o bebê. E como é que a gente vai limpar esse coto? Com uma gaze umedecida, com álcool 70, você vai passar em todo esse cotozinho aqui, no clamp, vira para um lado, passa para o outro lado, em todo ele. Principalmente nessa base. Eu não estou falando aqui a pele, eu não estou me referindo à parte da pele, mas eu estou me referindo a toda essa parte do coto aqui. Mas eu tenho nervoso. Não tenha nervoso. Você está fazendo um bem para o bebê. Você precisa limpar para tirar qualquer resíduo, qualquer sujeirinha, tá? Importante. Depois que limpou ele, deixa ele secar um pouco para depois fechar a fralda. E outra coisa, a fralda não deve ser com esse coto para dentro. O ideal é o coto ficar para fora da fralda para evitar que o xixi ou o cocô entre em contato e assim faça qualquer tipo de infecção. Nessa foto aqui de baixo, já é um coto umbilical, mais que a gente chama mumificado, que ele já está ficando mais enrugado, mais pretinho. Vocês conseguem ver a diferença. Esse de 12 horas e esse aqui já é de 5 dias. Quanto mais ele vai ficando assim, mais ele vai tendendo a começar a querer cair. O que é o normal de queda? Entre 7 a 15 dias, tá? Pode cair antes, como pode cair muito tempo depois. E aí é sempre bom conversar com o seu pediatra, caso ele caia muito tempo depois. Até porque às vezes é algum erro na sua limpeza ou pode significar algum tipo de doença, alguma patologia que possa acarretar isso. A famosa dermatite de fralda, ou popularmente chamada de assadura. Aqui tem vários estágios de assadura, assusta, dá medo. Mas como é que a gente trata? Primeiro de tudo, para tratar, eu tenho que prevenir que isso aconteça. Então, o melhor tratamento sempre vai ser prevenção. E em seguida, como é que eu vou fazer todos os cuidados? O que a gente sempre recomenda? Que a limpeza da área de fralda, toda aquela área, seja com algodão umedecido com água.
mas fica difícil de levar. Não fica. Dentro da bolsa é só carregar um potinho de algodão e qualquer coisa um potinho de água. Ou sempre vai ter no lugar que vocês vão, seja na casa, vamos supor, de alguém, ou seja na consultório, seja para dar vacina, sempre vai ter alguma fonte de água que vocês possam pegar. Então, idealmente, algodão umedecido com água, tá? Passa em toda a região para tirar todo e qualquer resíduo de xixi e cocô, fazendo uma boa limpeza na genitália, seja do menino, seja da menina. Da menina, eu sei que algumas pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade, mas é importante limpar entre o clitóris, entre os pequenos lábios, limpar tudo, não deixar resíduo, porque senão com o resíduo de um pouco de pomada, um cocô e xixi, pode começar ali uma fonte de assadura. Quando a quantidade de fezes é em abundância, às vezes naquela área precisa fazer uma higiene um pouco melhor. Então, usa um pouco de água corrente naquela área com um pouquinho de sabonete, para poder enxágua bem, que aí tira todo e qualquer resíduo. Outra questão que as pessoas perguntam muito sobre lenço umedecido, próprio para recém-nascido. A gente normalmente não recomenda como forma rotineira. O uso ocasional pode ser feito, mas de rotina não, porque irrita muito a pele do bebê. E aí pode, às vezes, propiciar ao acontecimento de uma assadura. Então, de preferência, sempre algodão umedecido com água. Troca de fralda. Troca sempre. Bebê faz xixi, cocô várias vezes ao dia. Então, uma média de fralda de 6 a 8 vezes ao dia, podendo atender a mais. Se fizer menos de 6 fraldas, aí também é importante conversar com o seu pediatra, porque aí tem que ver por que ele está fazendo pouco xixi. Na maioria das vezes. Cocô tem bebê que faz toda hora, tem bebês que faz uma vez ao dia, a cada 3 dias, e isso se enquadra como normal, dependendo, claro, do aspecto das fezes e toda a história. Mas se fizer menos de 6 fraldas no dia, é importante conversar com o seu pediatra. Volto a falar sobre a secagem. Não esqueça de ser sempre de forma suave, evitando a esfregar. E outra coisa importante é usar o creme de barreira. A maioria deles é à base de óxido de zinco, seja a marca que for que vocês queiram usar, não tem problema nenhum. Com associação com mais hidratantes ou algum tipo de óleo que alguns têm na sua composição, isso fica sempre a critério. Mas é creme de barreira, não é creme de tratamento. A quantidade que vai usar desse creme de barreira, sempre de forma generosa, passa em toda a área de fralda. Deixa eu tentar aqui. Em toda a área. Então, vai passar aqui na genitália, vai passar aqui, ó. A fralda está em contato, vai passar. Não é só aqui e não é só aqui, é em tudo. Para evitar esse tipo de lesão. E como eu estava falando para vocês, cremes com linhas de tratamento são aqueles que na sua composição vão ter nistatina, vão ter algum tipo de corticoide, algum antibiótico em sua composição. Esse tipo de medicamento a gente só passa durante um curto espaço de tempo e indicado pelo pediatra ou dermatologista. Algumas coisas importantes que não deve ser usado no recém-nascido. Número 1, hidratantes. Quando que a gente usa? Quando o dermatologista ou o pediatra ele recomenda, porque precisa restaurar a barreira cutânea. Caso contrário, não é orientação, não use. Shampoo e condicionador também não precisa. Atualmente nós temos vários sabonetes apropriados para a criança, que são do tipo da cabeça aos pés e não necessita ser mais ainda um shampoo e um condicionador. Perfumes e colônias também a gente não recomenda, pelo questão de cheiro, porque irrita muito a pele do bebê. Então, eu não vou usar perfumes e colônias nem no bebê e, idealmente, vocês também não deveriam usar, tá? Ou o mínimo possível. O ideal seria não usar, porque, às vezes, só de encostar na sua pele que esteja com o perfume, irrita a bochechinha do bebê, irrita o pescocinho do bebê. Eu sei que é um pouco complicado, você fala, mas doutora, eu sei, mas quando vocês começam a perceber que começam a aparecer algumas lesões, vocês vão lembrar de mim, vão lembrar dessa aula e vão retirar.
Barba de pai também irrita, tá? Aquela barba assim, às vezes pode irritar a bochechinha do bebê também. Outra coisa que a gente não recomenda de hipótese alguma é o talco. Não só pelo perfume, mas por ser talco uma micropartícula, que quando você vai polvilhá-lo, vai jogá-lo, as partículas são muito pequenas. Então entra no nariz do bebê, entra na boquinha do bebê e isso pode gerar um tipo de pneumonia química. Isso pode ser muito grave porque pode sufocar o bebê. Então a gente não recomenda nenhum tipo de talco. Vai trocar a fralda, fez a limpeza, usou os cremes considerados de barreira, que não são linhas de prevenção, que não são linhas de tratamento. Sobre a questão de protetor solar e repelentes infantis. Na fase de recém-nascido, não é indicado nenhum dos dois, tá? Protetor solar a partir dos 6 meses, repelente tem alguns que são a partir dos 3 meses, escrito em rótulo, e outros a partir dos 6 meses. Nessa fase, normalmente o pediatra vai te orientar e vai te explicar os melhores, vai te explicar componentes e tudo mais. Mas pro recém-nascido, nenhum item desse deve ser usado. E sobre as roupinhas do bebê. A roupa do bebê, ela pode ser lavada à mão ou na máquina de lavar. Se for lavada na máquina de lavar, claro que ela não deve se misturar com outras roupas da casa, de outras pessoas. Então você aproveita e lava as roupinhas, lava os lençóis, lava todas as roupas que o bebê vai precisar usar, toucas, mantas, coeiros, lava tudo. Passa tudo e deixe já guardado para a espera do bebê. A gente não orienta o uso de amaciantes nem perfumes. Lembra? Perfume faz o quê? Irrita a pele. Amaciante também irrita a pele. Tem crianças que às vezes fazem alergia, ficam todas vermelhas. Eu já vi no hospital isso acontecer. Por conta de amaciante. Você vai cheirar a roupa cheira muito amaciante. Roupa de bebê não precisa. Então, qual o tipo de sabonete vocês vão ter que usar para lavar a roupa do bebê? O sabão que a gente orienta é o sabão neutro. O mais comum de todos, que todo mundo conhece. Sabão de coco. Existe sabão de coco em barra, líquido, em pó. É só procurar que vai ter, não tem problema nenhum. E é o mais adequado, porque não vai deixar resíduo, não vai deixar cheiro. E o mais importante, não vai irritar a pele do seu bebê. Então, não esqueça, vai fazer a bolsa da maternidade, é só entrar no site, tem tudo que você precisa levar, explicando. Vocês deixam todas as roupas sem etiquetas, lavadinha, passadinha, em saquinho já pré-determinado, primeiro dia, primeira roupa, segunda roupa. Por quê? O pai, às vezes, ele não entende. Então, às vezes, eles misturam tudo na hora e aí vocês vão ficar bravas com ele. Então, o ideal é já deixar tudo preparadinho, que aí fica mais fácil na bolsa. E da minha aula eu encerrei, mas eu tenho um convite para vocês, que aqui no hospital do ambulatório, do Caxias Dó, a gente está com um ambulatório novo, que é o ambulatório da parte de pediatria, voltada para as consultas com as gestantes. Consulta pediátrica dentro do pré-natal. Tá? Então, eu sugiro vocês conversarem com seus obstetras para pedir um encaminhamento, para poder ter direito a essa consulta também, que é muito importante para vocês. Tá bom? Agora, como é que faz para abrir perguntas? Só perguntar para elas e pedir para abrir o microfone. Meninas, estão me ouvindo? Sim. E agora? Muito bom. Vocês têm perguntas? É aqui? Deixa eu mexer. E agora que eu não sei mexer aqui. Boa tarde, doutora. Na lista do site do hospital não consta os kits de higiene pessoal. Tá ouvindo? Oi? Consegue me ouvir? Quem tá falando? Tamires. Oi, Tamires. Pode falar. Na lista que consta no site, não tem descrição de higiene pessoal referente ao bebê. No caso, a gente usa do hospital ou é recomendado a gente levar do bebê? É dado um kit para o bebê. Em termos de fralda, provavelmente tem uma quantidade que deve pedir no site, se eu não me engano. Mas em termos do sabonete,
O sabonete, normalmente, ele vem no kit, sim. Já vem um sabonete no kit aqui no hospital. Porque tem a descrição da Pomada, higiene da mãe. Mas trazer mais uma. Pomada sempre é bom trazer mais uma. Se eu não me engano, tá no kit a pomada também. Mas eu recomendo sempre trazer mais uma, porque vai que precise um pouco mais, então é sempre bom. Tá bem, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Doutora, algumas pessoas, meu nome é Lívia, né? Obrigada pela apresentação, muito boa. Muitas mães, às vezes, recomendam a gente a passar a roupa dos dois lados. Você acha que precisa ter esse todo cuidado? Ou isso é muito preciosismo? Assim, você pode passar, Lívia, do modo normal que você passa a sua roupa, sem problema nenhum. Só evita de usar qualquer tipo de produto borrifado na roupa. Isso é importante. Tá? O passar, você pode passar dos dois lados, normalmente. Observa sempre a etiqueta da roupa, né? Porque às vezes, dependendo de algum tipo de roupa, você não pode passar porque pode estragar. Ou, dependendo, alguma fotinha, alguma coisinha que tiver na roupa. Mas você pode passar dos dois lados, a roupa não tem problema nenhum, e sem usar nenhum tipo de cheiro na roupa. Nada que passe bem, nada dessas coisas, não. E se ficar, porque às vezes a gente fica um pouco temeroso também, se ficar um pouco do sabão de coco na roupa, não daria alergia ao neném? Normalmente é o sabonete neutro. Então, assim, ele é para não causar alergia realmente. E aí se você for lavar na máquina, você vai programar para umas 2 ou 3 lavagens para lavar muito bem. As máquinas, de modo geral, se você for lavar na máquina, ela tem um tempo de um ciclo bem mais longo, em torno de quase 3 horas de lavagem, e elas têm um tempo de lavagem bem maior para poder tirar qualquer tipo de resíduo. E se for, claro, na mão, você lava mais vezes, até você perceber que não ficou nenhum tipo de resíduo. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Se vocês ficarem com vergonha, não tem problema nenhum. Vocês podem mandar, junto com o e-mail que mandarem para o Eduardo, pode mandar dúvida da pediatra, que ele vai me encaminhar e eu vou prontamente responder sem nenhum problema. Doutora, eu tenho uma dúvida. Meu nome é Mônica. A minha mãe fala sobre essa questão que eu esqueci o nome da menina que acabou de falar agora, sobre passar a roupa que ela passava as nossas roupas quando era bebê. Só que eu tenho secadora de roupa em casa. Isso substitui o passar a roupa na questão de prevenir? Não sei. Porque é bem quente. Na verdade, o secar é o que você colocaria na corda, por exemplo, para secar. Né? E passar já é outra coisa, está passando e eliminando qualquer tipo. Eu sei que as máquinas fazem uma temperatura muito alta, mas mesmo secando, idealmente também passar a roupa. Tá bom, obrigada. Tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a Andréia, enfermeira, e qualquer outra dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para o e-mail do Dr. Eduardo, que ele vai setorizar as dúvidas e mandarem para a gente, tá bom? Obrigada.
Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, boa tarde. Boa tarde, sim. Sim, boa tarde. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Boa tarde. Sim. Posso começar? Vocês estão me vendo e me ouvindo? Sim. Sou enfermeira Andréia, sou supervisora do Complexo Materno Infantil. A aula de amamentação ela é muito extensa, então a gente está dando aqui uma pincelada na amamentação. Pri, não Tá bom. indo? Então, quando a gente fala de amamentação, a amamentação ela é considerada a melhor forma. Aqui, Pri. Aqui, ficou. Tá aparecendo aqui. Mas eu não consigo ver o que está escrito. Não, voltou. Você dá para arrastar ele. Como é que eu faço para voltar aqui? Tá. Desculpa, meninas, vamos começar agora. A amamentação ela é considerada a melhor forma de alimentar o seu bebê. Mas, apesar dela ser natural, ela traz muitas dúvidas que não são esclarecidas em tempo e pode levar ao desmame, né? O fundamental para o uso da amamentação é ter o desejo. Primeiramente, vocês têm que ter o desejo e acreditar que vocês são capazes de amamentar o seu filho. Para isso, é preciso conhecer as inúmeras vantagens do aleitamento materno para a mãe, para o bebê e para toda a família. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, ele recomenda que vocês amamentem os seus bebês exclusivamente nos primeiros meses de vida, sem dar suco, chá, água ou outros alimentos, podendo até ser estendido até a criança completar 2 anos de idade. Uma das vantagens é uma vacina natural, o leite materno, que vai proteger o seu bebê da maioria das doenças. É prático, né? Porque você não precisa ferver, misturar, coar, dissolver ou diluir, né, este leite. Está sempre pronto, né? A qualquer hora, em qualquer lugar. E ele vai fortalecer o vínculo entre a mãe, entre vocês e o bebê. Ajuda principalmente a involução uterina. O que é isso? Conforme o RN ele vai sugando, o seu útero ele vai voltando à forma natural. E a amamentação ela diminui as chances de vocês terem um câncer de mama e de ovário. Então, aqui a gente vai falar alguns tipos de mamilos. A gente está falando... Tem várias coisas aqui em cima que não dá para ver, Felipe, tá vendo? Aparece várias... Mas eu não consigo ver o que está escrito. Não está indo. Ah, foi. Mamilo pseudo invertido. Mamilo invertido. Ah, tá vendo? E mamilo hipertrófico. Então, meninas, todos esses tipos de mamilos vocês vão conseguir amamentar. Então, aqui a gente está dando uma pincelada. Para você amamentar, primeiramente, você tem que ter um local adequado, né? Um local que seja, que não tenha muito barulho. Vocês vão ter que estar numa posição confortável, né? Se tiver almofada de amamentação, o ideal é porque você vai conseguir ficar recostada, né, nessa poltrona com a almofada de amamentação adequada. Você tem que estar com as pernas apoiadas, porque amamentar pode ser rápido, quando pode ser demorado, né? E a posição do bebê também é muito importante. Ele precisa estar de frente para vocês, né? De frente para o peito de vocês, encostando, eles têm que encostar no corpo de vocês com o bumbum apoiado pela mão da mamãe. Então, essa posição do bebê virado e vocês vão estar apoiando esse bumbum dele. Então, toda vez que vocês começarem a amamentar, vocês primeiro têm que estimular o reflexo de busca, vai pegar a boquinha do bebê e passar no bico do peito. Então, vocês vão estar estimulando eles a buscarem o peito de vocês, esperar que ele abra a boca primeiro, né? Abrir bastante a boca, como se ele fosse bocejar, assim, ó.
Então, quando eles abrirem a boca, abrir bem a boca, é aí que vocês vão aproximar o peito, né, junto com a areola, e eles vão ter que abocanhar a areola toda. Não esquecendo que o bebê, ele tem que coordenar 4 funções. Ele tem que sugar, respirar e deglutir. Então, em alguns momentos, esse bebê, ele vai sugar, e ele vai pausar, porque ele vai estar respirando, e ele vai engolir este leite. Então, muitas das vezes, o bebê, ele não começa a amamentação e ele vai até o final. Ele vai dando algumas pausas. Então, aqui é muito importante, vocês estão visualizando essa figura? Então, na figura 1, o bebê, ele está abocanhando toda a auréola, e na figura 2, ele só está abocanhando o bico do peito. Então, toda vez que vocês olharem para o seu bebê e ver que eles estão abocanhando só o bico do peito, esta pega está incorreta. E uma coisa muito importante, meninas, amamentar não pode doer. Se estiver doendo a amamentação, significa que a pega está incorreta. As posições adequadas para vocês amamentarem. A posição do bebê voltado junto ao corpo. Nós temos a posição invertida, que ele vai estar... a cabecinha do bebê vai estar de frente e as costas, as pernas vão estar debaixo dos braços de vocês, né? Aqui é a posição sentada, que a gente chama de posição cavaleiro, né? E aqui no Hospital Caxias Dó, os bebês ficam em alojamento conjunto 24 horas por dia. O que significa isso? Significa que no momento que vocês descem para o centro cirúrgico, o marido de vocês podem assistir o parto. Quando o bebê nasce, o marido de vocês acompanha este RN até o berçário. Lá ele pode tirar foto, só não pode usar o flash. Lá ele acompanha todos os procedimentos com o RN, todas as mensurações antropométricas, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, o peso, né? E esse bebê é feito todos os cuidados e é colocado na incubadora aquecida para poder manter a temperatura corporal deste bebê. E vocês vão estar no centro cirúrgico. No momento que termine a cirurgia e vocês voltem para o quarto, se o pediatra liberar o alojamento conjunto, o bebê, a temperatura está adequada, está tudo bem, a gente coloca o bebê em alojamento conjunto. Significa que o bebê vai permanecer toda a internação com vocês durante o quarto. Lá no quarto, desculpa. E chupeta. Chupeta, ela não é recomendada, né? Principalmente aqui no hospital, porque quando você dá a chupeta para o RN, você acaba inibindo a amamentação. E quando você introduz a chupeta, o bebê, ele acaba ficando confuso, né? Ele pode começar a se atrapalhar na hora de mamar. E, às vezes, isso leva o RN a abandonar o peito. Além disso, as mamadeiras e chupetas, elas são difíceis de limpar, de esterilizar, podendo causar infecção. Então, aqui no Caxias Dó, a gente não orienta a usar a chupeta. Por que eu tenho que esvaziar as minhas mamas, né? Para que elas não fiquem muito cheias. E quando a gente fala que elas estão engurgitadas, a gente está falando que elas estão muito cheias. A produção de leite materno que vocês vocês estão produzindo, e vocês têm que tomar bastante cuidado na hora de tomar banho. Não pode tomar banho de água quente, porque uma vez que a água quente desce nas mamas, ela acaba dilatando, né, os canículos mamários, e acaba fazendo produzir mais leite. Então, quando eu tenho muito leite e o meu bebê ele não consegue dar conta da quantidade de produção de leite, primeiramente eu tenho que esvaziar a minha mama para depois ofertar este leite para o meu bebê. E como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer a expressão manual, né? Que é em C, né? Tá vendo essa posição da minha mama? Isso daqui é o bico do meu peito. Então, eu pego a posição em C, eu posso fazer a ordenha assim, em C. Isso aqui é o bico do meu peito. Ah, dá para ver? Dá pra ver. Então, esta é a posição, meninas. Então, aqui eu vou estar ordenhando, mas a minha mama está muito dura, engurgitada. Então, o dedo em movimentos circulares,
Isso aqui é o bico do peito. Vocês vão fazendo movimentos circulares para diluir, né? E depois eu venho com a mão em C e eu vou apertar mesmo. Por quê? Quando eu faço manual, eu consigo mensurar a dor. Outra pessoa fazendo, eu não sei se eu estou apertando mais, se eu estou apertando menos. Então, é mais econômico, é menos traumatizante, é menos dolorosa, é mais efetiva a expressão manual da ordenha, reduz o risco de contaminação e pode ser feita por vocês mesmos. E quando eu falo de bomba, você pode ter um desconforto com a bomba, né? Risco de trauma, favorece o agravamento de lesões, eu posso causar lesões usando a bomba. Esse negócio aqui é muito ruim. O efeito reduzido nas situações de engurgidamento mamário e mastite. Então, quando eu estou com a minha mama engurgitada, que eu não consigo fazer a ordenha manual, por expressão manual, e eu vou utilizar a bomba, eu tenho que tirar este leite para evitar o engurgitamento e a mastite. E a bomba, ela é difícil de limpar e propicia a proliferação de bactérias. Então, aqui a gente está falando, nas duas fotos, estamos falando da ordenha pela expressão manual e a ordenha pela bomba. Né? Foi o que eu falei para vocês. A ordenha, primeiro eu vou fazer a massagem, né? Aqui está o bico do peito, em movimentos circulares, igual está na foto. Né? E minha mão em C, né? A minha mão em C, eu vou apertar para poder ordenhar manual. Então, eu vou sempre iniciar a massagem na região do mamilo, mas qual é a região do mamilo? É essa parte mais escura da mama de vocês, né? Do mamilo em volta e da areola, da parte da areola. Então, eu vou colocar, igual eu falei para vocês aqui, ó, em C, né? Aqui é o bico do peito, eu vou lá e vou apertar o bico do peito. Você vai pressionar contra o seu tórax. E modificar a direção. Você pode botar tanto de cima para baixo e tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, tá? Você vai modificar a direção dos dedos, pressionando lateralmente para a retirada do leite. Meninas, eu sei que a aula de amamentação é uma aula muito extensa, né? Quando eu dou essa aula aqui no curso de gestante, ao vivo e a cores, essa aula é muito melhor do que ser dada por vídeo e ela é muito rápida da maneira como eu passei para vocês agora. Eu vou deixar só uma mensagem para vocês que eu deixo no final do curso. Eu depois de ti. Depois de ti, meu mundo ficou mais colorido. Minha imagem mudou no espelho. Agucei meus sentidos. Depois de ti, desenvolvi muita empatia, julgo bem menos as pessoas, agradeço mais, peço desculpa e digo bom dia. Depois de ti, até me tornei tolerante. Reconheço a beleza das pequenas coisas, consigo respirar e esperar mais um instante. Depois de ti, filho, eu sou outra pessoa, não perco mais tempo à toa, uma pessoa bem diferente, alguém melhor e muito mais sorridente. Eu deixei gravado, meninas, um vídeo dos cuidados com o banho com o RN, que vamos passar logo a seguir do término dessa palestra de amamentação. Porque explicar um banho é muito difícil para vocês poderem entender. Então, na minha visão, eu achei que ficou melhor para a visualização de vocês o banho já filmado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode encaminhar para o e-mail também do Eduardo, que eu respondo para cada uma de vocês. Obrigada e boa tarde. Aguardo um minuto, por gentileza. Boa tarde. Meu nome é Priscila, eu sou do marketing aqui do hospital.
Eu vou passar para vocês o vídeo que a Andrea gravou falando sobre o banho do bebê, tá? Só um momento. Boa tarde. Dando sequência ao curso de gestante, vamos falar sobre os cuidados no banho com o MN. Primeiramente, Só um momento. Todos vocês estão conseguindo ouvir e ver o vídeo? Sim. Tá, eu vou voltar então para a gente reiniciar, tá? Só um momento. Priscila, o vídeo está mudo. Tá sem o áudio o vídeo, hein? O vídeo tá mudo. Vocês não estão ouvindo? Agora estou ouvindo. Agora. Vê se dá para começar de novo, por favor. boa tarde. Dando sequência ao curso de gestante, vamos falar sobre os cuidados no banho com o MN. Primeiramente, eu tenho que ter o local adequado desse banho, desligar o ar-condicionado, janelas elas devem estar fechadas, evitar aglomerações durante o banho desse MN, separar o material, a roupa do MN, uma roupa de algodão, de preferência, evitar lã neste primeiro momento, se não sei se também vai resolver um tipo de alergia, 2 toalhas, fraldas, sabonetes, que eu já posso deixar próximo da banheira, a pomada. O meu berço facilita porque é um berço e já banheira. Então, por isso que eu já tenho ele com mais facilidade. Alta 70, cotonete, pode separar uns 4, mas aqui eu só tenho 2, sem problemas. 2 bolas de algodão. Temperatura da água, uma água morna, em torno de 36 graus, mas como é que eu tenho certeza dessa temperatura adequada? Eu posso pegar o termômetro, colocar na água, vou verificar 37, temperatura adequada. Pegar a face lateral do meu braço, já que eu não tenho termômetro, depositar na água a temperatura que for suportável para mim é uma temperatura suportável para o MN. Quantidade, o que vale não é a quantidade de água que eu tenho nessa banheira, sim a qualidade deste banho. Vamos começar este banho. Aqui nós temos a Laura, que ela vai estar representando o nosso RN. Ela já está sem a roupa, porque eu já retirei toda a roupa de algodão. Eu vou verificar primeiramente a fralda se tem xixi ou se tem cocô. No primeiro momento, xixi, eu vou retirar e colocar na fralda nova. Ela está evacuada. Eu vou fazer essa primeira higiene com algodão com água filtrada normal ou lenço umedecido. A preferência é sempre utilizar algodão com água filtrada. Por que eu não posso usar a gás? Porque a gás é muito áspera para a pele deste MN neste primeiro momento. Tendo cuidado com as meninas em relação à evacuação, à limpeza dos pequenos e grandes lábios, porque se eu não fizer uma higiene adequada, pode ficar resíduo de fezes, como consequência pode levar a uma infecção urinária. Fiz a higiene, vou fazer aquele checklist final. Roupa separada, ar-condicionado desligado, janelas fechadas, sabonete, tudo próximo, para que eu não me desloque. Atenção a não se afastar do RN, sempre posicionar sua mão, por mais que seja um RN, ele pode cair da bancada ou da cama onde você tenha colocado para ser a sua superfície firme. Então, neste primeiro momento, a gente vai começar pela cabeça do meu bebê. Eu vou tirar a touca,
eu vou me aproximar do meu bebê, eu vou trazer o bebê para junto do meu corpo. Então, eu posso lateralizar um pouquinho ele para o seu lado mais dominante. Eu vou apoiar a minha segunda mão entre a cabeça e as costas. Eu vou me abaixar e vou aproximar do meu bebê. Trouxe o meu RN próximo do meu corpo. A minha mão dominante é a direita, mas a mão de mais firmeza é a esquerda. Então, eu vou pegar em C o posicionamento que pegue nas duas orelhas do meu bebê, para que não caia água. Eu vou deixar o bebê deslizar entre o meu braço e eu vou firmá-lo nesta posição. Vou me aproximar da banheira. A banheira não pode nem estar muito alta nem baixa, tem que estar numa altura que fique tolerável para este banho, que é rápido, mas pode ser demorado. Eu tenho as minhas 2 bolas de algodão. Eu vou molhar na minha água. Eu vou fazer a higiene dos olhos, primeiramente, por quê? Porque a minha água está limpa. Eu vou utilizar apenas a água da banheira. Não precisa utilizar sabonete para limpar os olhos do meu bebê. Eu vou tirar o excesso, eu vou limpar de dentro para fora, porque se eu limpo ao contrário, de fora para dentro, eu estou levando impurezas e pode estar levando uma infecção ocular deste RN. Eu vou repetir este processo nos 2 olhos. Eu estou com o meu sabonete próximo, com uma gota de sabonete, eu vou passar, molhar a minha mão juntamente com este sabonete, vou fazer movimentos delicados e circulares na cabeça do meu bebê, tomar cuidado por conta da fontanela do RN neste primeiro momento, enxaguei, tirei o excesso de sabão, acabei o primeiro momento. Vou para a minha bancada. Vou secar a cabeça do meu RN, porque eu só lavei a cabeça e os olhos. Movimentos delicados e circulares. Vou colocar a touca, porque o meu RN ele vai estar exposto do pescoço para baixo e da cabecinha onde eu já higienizei, eu tenho que aquecer, para que ele não perca mais temperatura do que ele vai perder durante o banho. Proteja a cabeça do meu RN. Já fiz a higiene, vi se tinha xixi, vi se tinha fezes, já troquei, ok? Vou partir para o banho. Vou tirar a fralda. Sempre ter uma lixeira próxima, porque facilita. Toda vez que eu me virar e não estiver a visão do meu bebê, eu sempre deixo uma mão apoiada no meu bebê. Vamos começar o banho. Lateralizo o meu RN. Lateralizo o meu RN. Aproximo. Vou trazê-lo de encontro ao meu corpo. Eu vou apoiá-lo. Atenção à toalha, que deve estar mais próxima da banheira, para que você não se afaste muito do seu RN. Vamos começar esse banho. Eu vou abaixar na proximidade da banheira, com as 2 mãos segurando o bebê, eu vou colocá-lo na água. Coloquei, estou mais segura deste banho, eu vou apoiar no tórax, eu vou ajeitar o posicionamento do meu RN, e agora eu vou começar a segunda etapa do meu banho. Uma gota de sabonete, eu vou lavar braço, pescoço, pele, área íntima. Eu vou fazer a higiene do coto umbilical, utilizando o mesmo sabonete do banho. O RN ele não sente dor do coto umbilical, ele sente incômodo. É muito importante fazer a higiene do coto umbilical durante o banho. Vou enxaguar o meu RN, eu vou apoiar a minha mão dominante no tórax do meu bebê, eu vou girar, mas não soltar. Com a minha mão dominante, eu coloco praticamente no pescoço do meu bebê.
Eu lateralizo a cabeça e vou para as costas do bebê. Fiquem atentas, o bebê, ele estando de frente, ele vai chorar muito, que é uma posição que ele não gosta, e quando eu viro ele de costa, ele vai se acalmar, que é a posição que ele mais gosta. Sabonete, uma gotinha, higiene da parte do bumbum, das costas, eu vou enxaguar. Aqui eu terminei o meu banho. Toalha próxima, eu vou buscar a minha toalha. Eu vou me posicionar, eu vou me abaixar, eu vou buscar meu MM junto ao meu corpo. Me aproximei, segurei com a mão no tórax, eu vou cobrir o meu MM com a toalha para que ele não perca a temperatura. Lembra que eu falei que eu precisava de 2 toalhas durante o banho? Então, aqui eu vou secar o meu MM. Posicione o rosto do bebê de frente para que você possa estar olhando para o seu bebê. Eu vou tirar o excesso de água. Eu vou pegar a minha segunda toalha. Por que eu tenho que trocar de toalha? Porque o MM absorve a temperatura que eu estou dando para ele. Se essa toalha está muito molhada, em vez de eu aquecer, secando e aquecendo, ele vai perder a temperatura. Então, aqui eu já deixo ele coberto com a primeira toalha ou poeiro. Eu vou pegar a minha segunda toalha. Eu vou tirar a toalha que está mais molhada. Eu vou me aproximar do bebê. Eu vou buscar, apoiar o tórax, trazê-lo junto ao meu corpo. Vou trocar a minha toalha, vou usar o meu berço como apoio. Vou colocar a segunda toalha que está mais seca. Agora nós vamos aquecê-lo, acabar de secar. A roupa já está separada. Eu vou pegar a minha fralda. Por quê? É importante que a gente coloque logo a fralda do seu bebê, por conta que ele vai fazer xixi de novo. Então, senão você vai começar todo o processo de novo. Vamos fazer a higiene do coto umbilical. Cotonete e álcool A70. Como a minha toalha está limpa, eu posso apoiar o meu cotonete aqui na minha toalha. Então, eu vou álcool A70 na gaze, próximo ao abdômen do bebê. Eu vou fazer a higiene com movimentos circulares do coto umbilical. Atenção, proteger sempre a genitália quando eu for usar o álcool. Porque nesse processo eu posso, como está pingando só uma gotinha no cotonete, posso estar pingando na parte genital e pode levar uma alergia ou até queimar a pele do bebê. Então, atenção ao álcool próximo às genitálias do MM. Então, eu vou repetir esse processo 2 vezes. Eu vou fechar a minha fralda. Atenção, o coto umbilical não pode estar dentro da fralda, eles têm que estar fora da fralda por conta de um meio úmido. Então, quanto mais ele ficar dentro, ele vai ter umidade e pode levar a infecção. Não esquecer de passar a pomada. Não preciso de grande quantidade de pomada, é só uma gotinha só para proteção. Mas se você for trocar a fralda, acabei de dar um banho, deu 5 minutos, ele fez xixi, eu fui trocar. Ele não evacuou, foi só xixi, eu vou pegar o algodão com a água filtrada, vou fazer a higiene, vou tirar o primeiro excesso da pomada. Se ainda tiver pomada, eu não preciso passar a pomada de novo. Então, vamos fechar a fralda do coto umbilical. O coto tem que ficar do lado de fora, mas o meu bebê é muito pequeno e a fralda é grande. Como eu faço? Eu vou dobrar a fralda. Vou fechar com o coto para o lado de fora. E aí eu acabo o processo de arrumar para o bebê. Sempre atenta ao coto fora da fralda. Eu vou colocar a meia, vou colocar a roupinha que já deixei separada. Se estiver muito quente e esse RM não for para o ar-condicionado, eu posso deixar ele com roupa de pardal, sem estar com luva ou meinha. Mas se eu estiver colocando ele em ar-condicionado, o ideal é que você coloque luva e meinha. Então, aqui nós terminamos esse
banho. Então, você vai vir com o coelho, eu estou usando a minha toalha neste momento, e esse banho terminou. Espero ter tirado algumas dúvidas no que se refere ao banho aos cuidados com a higiene. Oi, gente. Ficou alguma dúvida para vocês referente ao banho? Não. Não. Se ficar alguma dúvida referente ao banho ou qualquer outro assunto que tenhamos falado aqui durante essa nossa tarde, vocês podem enviar lá para o Dr. Eduardo, tá? eduardo.sertan@caxiasdor.com.br. O que for pertinente à pediatria, a gente repassa para a doutora Tarsila. O que for referente ao banho, à aula da mama, a gente passa para a enfermeira Andréia, ela também esclarece vocês, não tem problema nenhum. E que às vezes vocês também ficam com vergonha de perguntar. Isso para a gente também é novo, é o nosso primeiro curso completo, o de hoje, né, também online para vocês. Espero que possamos ter ajudado bastante. E qualquer dúvida, não deixem de esclarecer também com o obstetra, com quem está fazendo o acompanhamento de vocês, tá? O que eu posso ajudar vocês também, eu acho que o Eduardo já falou, referente fotografia, filmagem e quanto a ter a participação da doula também para quem vai ter o parto normal, o hospital já liberou a partir desse último mês. Então, vocês podem usar esse serviço, mas precisa ter um pré-cadastro, tá? O profissional precisa entrar em contato com o hospital, fazer um pré-cadastro para que possa dar assistência para vocês no momento do parto. Não sei se tem alguma outra dúvida que eu possa esclarecer. Vocês têm alguma coisa para perguntar? Se eu não tiver o conhecimento, eu vou pedir para vocês solicitarem lá pelo e-mail mesmo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu tinha perguntado a ele referente a visitas no dia do parto. Ele falou que não estão indicando por causa da pandemia, tudo bem. Eu não sei se vou conseguir evitar que a minha mãe vá. Eu queria saber se tem horário ou se não pode mesmo, se está proibido, como que está funcionando. Então, a indicação é que realmente não se tenha essa visita, mas a gente entende que, de repente, a mãe, que é uma pessoa mais próxima, que vai ajudar no cuidado, às vezes até ajuda mais que o esposo, o que for, que seja um horário mais curto. A gente não tem um horário, não está com horário determinado para visita, né? Mas ela pode vir, pode ver, a gente só pede para evitar que venham aglomerações, que venha a família inteira, que espera um momento adequado para ver em casa quando o seu bebê tiver uma imunidade maior, né? É um momento muito delicado, tanto para você quanto para o seu bebê. Mas tendo todos os cuidados, não tem problema a sua mãe participar, não. Tudo bem, obrigada. Só complementando para você, a Andréia tá aqui soprando no meu ouvido. A sua mãe só não vai poder ficar durante a internação toda, mas vir no momento da visita, algum tempo, ela pode vir sim, tá? Tá, tudo bem, obrigada. Mais alguma dúvida? Eu não estou sabendo nem voltar aqui para o outro lado. Boa tarde. Então é isso, o Hospital Caxias Boa Dor fica à tarde. disposição de vocês. No que vocês precisarem, tá? Não deixem mesmo de esclarecer. E todo mês nós voltamos aqui a última terça-feira do mês, né, para fazer esse curso. Quem ainda tiver oportunidade, tiver alguma outra questão que queira participar de novo, fique à vontade. Nós vamos permanecer nesse modo online, né, nesse momento. Infelizmente, não podemos ter aglomerações, o hospital não tem feito nenhum evento presencial e nós estamos adequando esse novo modelo para não deixar vocês sem a informação. Então, qualquer sugestão também envie para a gente, que é sempre bem-vindo, tá bom? Muito obrigada pela participação e um bom momento de parto para vocês, tá? Um beijo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.